Estamos de volta aqui com mais um Tecnopolítica e dessa vez eu estou aqui com o Thiago Novaes, pesquisador, antropólogo da técnica. Ele que fez recentemente um pós-doutorado na University College de London e está aqui para conversar com a gente sobre um tema que é muito importante, mas que não pegou. Esse tema não foi assumido pelo movimento popular. E nós vamos falar sobre o controle do espectro radioelétrico. Nós vamos falar de uma coisa que até parece fantasmagórica. Você sabe que quando a gente usa uma rede Wi-Fi, quando a gente usa um telefone celular, quando nós usamos a internet sem fio, ou simplesmente ouvindo um programa de rádio no carro, nós estamos usando o que se chama de espectro radioelétrico. Nós estamos usando, na verdade, um meio físico por onde é transmitida os sinais que são depois nas máquinas convertidos em bits, em formas de comunicação. E existe um movimento muito grande, existe ainda um movimento pela liberdade do espectro, ou seja, no mínimo, também tem um movimento que quer pegar pedaços desse espectro e não deixá-lo sob o controle total do Estado, até porque tem algumas faixas que a gente pode usar livremente, quando a gente tem um controle remoto para operar um carrinho de pilha, etc. Mas a gente queria usar isso pelos movimentos sociais, pelas comunidades. E esse movimento chegou a embalar ali no início do século XXI. E o Thiago é um dos grandes ativistas desse movimento do livre espectro. Thiago, explica para a gente o que é isso aí. E se esse movimento agora tem mais chance ou menos chance de avançar? Oi, Sérgio. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né, o convite. Enfim, a gente já dialoga sobre esse tema faz mais de década, eu acho, né? E, e é um prazer, enfim, eu acompanho o trabalho que você vem fazendo no Tecnopolítica, enfim, vários colegas, pesquisadores e tal, têm participado aí, para mim é um prazer, uma honra. Bom, primeiro eu queria começar concordando que, de fato, né, hoje a gente fala dessa onipresença da comunicação, né? E ela depende basicamente do espectro, né? Para a gente poder ter acesso aí à TV digital móvel é espectro, para a gente ter acesso ao rádio é espectro, ao Wi-Fi é espectro, tudo é espectro, né? Quer dizer, a onipresença da comunicação digital depende de um acesso ótimo, para já utilizar um termo que a gente vai avançar, do espectro. O que acontece é que além do espectro ser o meio, né, supostamente o meio pelo qual transitam as ondas e tal, a gestão do espectro também está impactada pelo digital, né? Então, além das tecnologias que a gente tem, que estão sendo, né, digitalizadas, o telefone, né, agora a TV, o rádio, etc., tudo isso está sendo digitalizado. Mas a gestão mesmo do espectro também pode ser digitalizada. Então, em cima disso, o começo da apresentação que você fez, nos Estados Unidos tem um movimento já há algum tempo também que fala do Open Spectrum, né, que ele advoga pela possibilidade do espectro estar aberto, porque, na visão desses pesquisadores, o Estado, né, se tornou obsoleto na gestão do espectro, porque hoje a gente tem tecnologias muito mais eficientes do que a alocação de janelas exclusivas, né? Então, vale a gente resgatar a ideia, a noção de que, bom, essa alocação de janelas exclusivas, ela surge, né, no século XX para evitar interferência, né? Então, assim, para que, né, houve um acordo, um encontro entre fabricantes lá, enfim, começo de 1920, 30, começa a ter essa discussão. Sim, sim, tem até a história do Titanic, né, que foi usado como, vamos dizer assim, a gota d'água, né, porque teria o pessoal do Titanic, que afundou, teria feito transmissões e o espectro estava congestionado e muitas pessoas que podiam salvar não salvaram. Enfim, pode ser mito isso, mas foi usado efetivamente para o Estado
estatizar o espectro e definir quem pode e quem não pode fazer transmissões de telecomunicação, né? Interessante. Perfeito. E isso, historicamente, no Brasil, isso tem sido utilizado, por exemplo, na questão da regulação das rádios comunitárias, né? Quem Claro. não se lembra daquela propaganda massiva de que dizendo que rádio comunitária derruba avião, né? Nossa, eu Quer me lembro. dizer, embora a gente não tenha nunca tido um acidente desse tipo, não derrubou nem avião, nem jatinho, não derrubou nunca nada, Agora, mas Tiago, mas aí a gente precisa falar uma coisa, né? O espectro, ele é dividido, porque, na verdade, o espectro são ondas, né, de radiação, por o rádio, ele tem uma divisão, esse espectro, né? Então, quando a gente usa para fazer, por exemplo, numa praça, que nem tem aqui em São Paulo, sinal, vários lugares, na verdade, sinal de um Wi-Fi, né, aberto, que usa as frequências lá entre, talvez, em torno de 5.000 gigahertz. Então, ele precisa de muita energia para poder passar a comunicação por essa frequência. As rádios comunitárias nunca derrubariam um avião. Ela precisaria estar com um aparelho muito descalibrado ou com a intenção de interferir num avião, porque o espectro, a frequência da aviação é uma frequência muito baixa, é outra coisa. Então, era, na verdade, um mito, era, na verdade, como é que eu diria? Uma guerra contra as comunidades usarem as rádios ou as ondas de rádio para construir suas próprias emissoras. Não é isso? Eu acho isso. perfeito. Não, é isso. Enfim, a questão é que, bom, vamos resgatar então rapidamente isso para a gente voltar ao que você está Sim, comentando, que é super importante, que é o que é o espectro, né? A dificuldade que a gente tem de é, definir esse bem invisível que a gente tem como bem público, e vamos tentar avançar sobre as compreensões que o digital pode ajudar a gente a entender e modificar essa compreensão, né? sim. Bom, é que a frequência de rádio comunitária, onde era transmitido, é próximo, sim, das frequências de comunicação da aviação. Então, eventualmente, nos anos 80, etc., sobretudo nos anos 80, Sim. houve um movimento brasileiro forte de fabricação de transmissores em fundo de quintal. Então, assim, na ausência de equipamentos que pudessem, né, modular legal, fazer uma regulagem legal dos equipamentos, eventualmente esses equipamentos produziam interferência. Então, a interferência é um fenômeno importante na Sim. radiodifusão, ela deve ser considerada e ela é tão importante que no digital ela está mitigada, né? Então, assim, esse argumento da interferência, ele perde muita força com o digital e é aí que a gente vai avançar. Então, pegando um pouco carona até no que você comentou agora, que é para a gente dar um pouco um panorama geral do começo da nossa conversa, da gestão do espectro, né? Aquilo que a gente entendia como espectro, justamente essa visão de avenidas, né? Que é por onde transitam as ondas, os dados, a comunicação, essa mesma visão ela está questionada com o digital. Por quê? Porque há momentos do dia, momentos da noite, que essas avenidas não estão sendo utilizadas. Então, o espectro, ele muitas vezes é comparado, por exemplo, pelo ITU, que é esse grande organismo internacional que, né, a UIT, a União de Telecomunicações Internacional, União Internacional de Telecomunicações. Eles argumentam, a definição de espectro deles é que o espectro é um recurso natural, finito e escasso, né? Sim. Então a gente sabe que no regime capitalista, né, aquilo que é escasso é muito caro, né? E os estados, historicamente, o que que fazem? Leiloam para grandes empresas explorarem os serviços de comunicação. Aí a maior parte do espectro é leiloado e fica aí uma frequenciazinha, por exemplo, a rádio comunitária, que tem que disputar em São Paulo 200, 500, 1000 rádios comunitárias, tem que disputar uma única frequência. Bom, então voltando à história do Open Spectrum, né, que a gente começou a falar. Esse pessoal, pesquisadores dos Estados Unidos, notaram que as tecnologias de gestão do espectro poderiam localizar as faixas de frequência livre naquele preciso momento em que estava se querendo transmitir. Então, a noção mesmo de que existem avenidas, por exemplo, hoje a gente ouve o rádio e a gente localiza a estação através da frequência. Então, não, eu escuto a 102.9. Então, isso é sinônimo da Rádio Cidade no Rio de Janeiro. Mas, com a questão da gestão inovadora do espectro, você não precisa necessariamente atribuir a uma emissora uma única frequência.
essa frequência pode variar de acordo com a disponibilidade do espectro, naquele preciso momento em que se quer utilizar. Então, essa gestão ótima do espectro, ela é super importante hoje, sobretudo com os celulares que estão demandando uma alta taxa de trânsito de audiovisual, que ocupa muito espaço, o que está pressionando no Brasil, por exemplo, a migração da TV digital, né, do analógico para o digital, para liberar faixas de frequência. Mas o ponto é, com novas tecnologias como rádio cognitivo e rádio definido por software, a ideia mesmo de que o espectro se organizava como um conjunto de avenidas que a gente deveria dividir mais justamente para a gente ter acesso público, né, comunitário, etc., está questionada, né? Assim, eu me Aliás, lembro que... Tiago, aliás, é o seguinte, já quando usamos o telefone celular, eles estão fazendo uso de rádio definido por software. O celular não tem uma frequência exata, ele varia, tanto é dentro de uma mesma célula. Ele, na verdade, funciona assim. Você tem lá o identificador para onde vai mandar mensagem, né? Porque é digital, tem mais essa, né? Cibernético. Ele sabe para que aparelho ele vai mandar aquelas transmissões, aquela onda de transmissão. Ele não está mandando para qualquer lugar, ele está mandando para aquele aparelho. Mas se naquela frequência está congestionado, ele muda de frequência. É isso que você falou. Sim, A questão exatamente. está E são mudada. técnicas militares, antigas, super difundidas já, etc. Então, mas a gente, né, pode dialogar com a ideia, eu ia emendar na questão do bem comum, né? Ah, sim. Então, quando a gente discute a questão do espectro como bem comum, a questão toda se coloca, se a gente entende ele como bem comum no regime analógico, o que a gente pode pensar? Né? A gente pode pensar como, por exemplo, utilização das frequências livres, ocupação das frequências livres como ocupação, né, como faz o MST, ocupação de terras improdutivas. Então, ocupa-se para produzir. Né? Na definição mesmo do espectro da UIT e mundo afora, espectro bom é espectro que se utiliza. Né? Por Claro. quê? Porque aí vem uma contradição entre aquilo que a UIT coloca e a gente tem esse entendimento histórico. A ideia de ser um recurso natural. Né? Porque o espectro, se a gente não utiliza, ele não perde, quer dizer, se a gente utiliza muito, ele não perde qualidade. Se a gente não utiliza, ele não fica, né, necessariamente ocioso, ele Deteriora. simplesmente ele não existe. Né? Então, assim, uma ontologia do espectro, pensar o espectro no digital, é pensar o espectro como uma relação humano-máquina, uma relação técnica, em que, se você utiliza sistemas técnicos analógicos, ele provoca escassez e provoca interferência. Se você utiliza sistemas digitais, ele provoca abundância, multiplicação de espaços, Claro. outra forma de ocupá-lo. Então, acho que a dificuldade que a gente tem hoje é realizar essa passagem, que é uma passagem difícil, porque a gente não vê o espectro e porque, tecnicamente, esse tipo de possibilidade não está amplamente divulgado. Agora, Tiago, nós, eu acho até que a gente escreveu junto, é que você falou a verdade, faz tanto tempo que a gente trabalha essa questão, não sei se foi há 5, 10 anos atrás, a gente até escreveu um paper, onde você deve se lembrar, a gente falava que o espectro, né, ele está sendo privatizado, né, nos Estados Unidos, né, teve uma guerra, né, que foi o seguinte, o espectro como é que funciona? Como você já falou, mas, por exemplo, a Rede Globo recebe uma determinada faixa de frequência para utilizar durante uma concessão de 30 anos, talvez. Tá? Aí, para cada país muda, mas o Estado entrega uma faixa de frequência. Bom, aí um movimento de neoliberal nos Estados Unidos falou, bom, nós temos que tratar as faixas de frequência como se trata o mercado privado de terrenos físicos. Portanto, ele tem que ser vendido, o Estado tem que vender, e aí cria-se um mercado secundário de troca, de compra das faixas que o Sérgio Amadeu comprou um monte, beleza, aí ele vende se ele quiser ou não, ou ele aluga, etc. Aí, ao mesmo tempo, surge um movimento falando, bom, já que vocês querem privatizar o espectro, então é o seguinte, mesmo numa cidade que tem terrenos privados, tem que ter áreas comuns, tem que praças, avenidas, etc. E, na verdade, o espectro deveria ser gerenciado
comunitariamente, como um commons, né? Como o mar, como o ar. Não é proibido um avião passar na mesma rota que um outro passou o dia anterior, porque não tem sentido, ninguém está ocupando aquele pedaço. E aí, essa discussão ainda é no terreno analógico, né? Que você muito bem qualificou de escassez. No terreno digital, a ideia, sem dúvida, dos commons, de transformar tudo num espaço comum, ela ganha muito mais condições de viabilidade. Mas me parece que esses órgãos, União Internacional de Telecomunicações, a Anatel, porque a FCC até libera o espectro, né? Até já liberou faixas para uso inteligente, que eles chamavam de white spaces, se eu não me engano. Espectro em branco pode ser ocupado desde que siga umas regras de equipamento e não de equipamentos digitais que são calibrados, etc. Então, na verdade, a própria FCC, que é a Anatel dos americanos, ela liberou o space, ou white space, os espaços aí, como você chamou de ociosos, sei lá, liberou. Aqui no Brasil, a gente não libera. Né? Há um conservadorismo e um atraso tecnológico até na ocupação do espectro. Então, Perfeito. eu penso que a gente poderia, deveria esclarecer isso, porque isso melhoraria muito a performance de lugares, inclusive, que estão, como é que eu poderia dizer, abandonados pelas grandes estruturas de telecom, por não serem lugares que eles acreditam, as empresas acreditam que seja lucrativo e tal. Por outro lado, queria te perguntar uma coisa aí, Tiago. Pensa bem, olha só, se nós pudermos utilizar o espectro, uma faixa grande, que não seja de alta frequência, porque o espectro é radiação, cara. Se você usa a conversão de bits com alta frequência, você está usando, você vai ter que usar muita energia elétrica, etc. Se você está usando ali para baixo, onde operava, por exemplo, a TV, a TV analógica, na faixa dos 300 MHz, você tem condição de usar pouca energia e mandar o sinal muito mais longe. Sinal digital. Qual que é o problema? Você imagine num lugar grande, na Amazônia, a gente poder gerenciar o espectro comunitariamente. Para as pessoas falarem entre elas, elas podem usar os mesmos aparelhos celulares, os protocolos de internet e falar sem pagar conta. Ou eu estou delirando? Perfeito. Não, você trouxe vários elementos aí, então vou chegar nesse ponto das redes autônomas, que é uma coisa emergente hoje no mundo inteiro, dada essa dificuldade do pleno acesso à internet, né, que é enfim, 2030 está aí, existem os objetivos até lá, e um deles é o avanço da internet, e o mercado já se mostrou totalmente ineficaz no provimento dessa internet universal. Mas antes de chegar nisso, eu queria tocar em alguns pontinhos que você mencionou aí. O primeiro é essa questão dos bens públicos, né? Do bem público que é o espectro. Né? Você comentou do avião que passa no mesmo lugar e da reserva das praças e avenidas públicas. Eu queria citar o seguinte: quando nós tivemos aqui na América Latina, especialmente, a eleição de governos progressistas, digamos assim, a Argentina, o Equador, a Bolívia, o Uruguai, nós tivemos, a mesma Venezuela, nós tivemos imediatamente, com a tomada, com a ascensão dos novos governos, uma reforma de mídia. Essa reforma de mídia contemplou nesses países a divisão equitativa do espectro, ou seja, se reservou 30% do espectro para empresas, 30% do espectro para atividades estatais do governo e 30% público comunitário. Né? Esse entendimento do espectro como algo que deve ser dividido equitativamente tem no Brasil o amparo do artigo 223, que fala do princípio de complementaridade dos serviços de comunicação social. Qual a importância desse artigo? Por que esses meios de comunicação foram divididos? Porque a infraestrutura que promove a comunicação, que promove os editoriais, por exemplo,
ela contamina a esfera pública com a sua opinião política, né? Por exemplo, os jornais publicam seus editoriais. Então, os editoriais são uma opinião política de particulares. Então, não existe infraestrutura de comunicação neutra. Ela sempre advoga, ela sempre coloca um ponto de vista político. Então, a necessidade de complementariedade do serviço de comunicação pública é para a gente ter uma esfera pública mais equilibrada. Na América Latina toda, boa parte dela, isso aconteceu. No Brasil, infelizmente, a gente não teve uma reforma de mídia, então a gente está refém disso. Por outro lado, como você comentava, quer dizer, o espectro é de todo mundo, né? Então, a ideia de um espectro como bem público. No regime analógico, o Estado tem o argumento de que, para a gente evitar interferência, esse bem público é controlado pelo Estado, né? Claro. O que a gente está falando agora é que esse bem público pode ser mais bem organizado na ausência do Estado, ou seja, utilizando tecnologias. Então, a gente tem a possibilidade de rediscutir esse bem público escasso, que é hoje organizado sob a ideologia do comando e controle, que é uma visão estritamente militar sobre o espectro, né? Ele foi, sobretudo, muito utilizado na Segunda Guerra, enfim, ele avançou muito nesse sentido e ele foi adaptado, digamos assim, para as sociedades contemporâneas pós-industriais para realmente ter essa produção de subjetividade, enfim, uma série de questões que a gente poderia avançar, mas vamos ficar mais no regime técnico, né? E, com o digital, as possibilidades de multiplicação do acesso são enormes. Então, eu quero citar só algumas características rápidas do digital que a gente muitas vezes não se dá conta. Historicamente, a gente se queixa muito no Brasil da ausência de faixas livres para a gente transmitir TV comunitária, por exemplo, no espectro, né? As TVs comunitárias foram parar no cabo, né? Na TV a cabo. Acontece que com a TV digital, e essas são características do digital que a gente deve ressaltar, com digitalização da televisão, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de multiprogramação. Um único transmissor consegue transmitir 4 programações ou até mais. Hoje está avançando muito. No Brasil, logo que se teve isso, a TV Cultura de São Paulo começou a fazer, a Rede Globo, a Rede Globo processou a TV Cultura, argumentando que ainda não podia fazer isso. Mas o próprio decreto de TV digital prevê a multiprogramação, ok? A gente tem no Brasil a TV digital que é interativa, né? Ela possibilita o set-top box brasileiro, o sistema brasileiro tem o Ginga, que é um middleware de interatividade em software livre, né? Que Você foi, pode criar. Thiago, que foi combatido assim de maneira brutal por uma série de interesses, corporações e tal. Apesar que eu tenho uma TV Smart TV, que ela tem um Ginga modificado dentro dela, da Samsung. Eles o tornaram. Sim, mas a questão ele é norma, né? Então, assim, a TV digital Enorme. brasileira tem que vir com um middleware de interatividade. O que eu quero ressaltar aqui, então, é que diante do nosso cenário mesmo de dificuldades, de comunicação, etc., existem muitas possibilidades, Sérgio, existe muita coisa possível de fazer. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem os TVs comunitários, o canal comunitário de TV, o canal da prefeitura, pela TV digital, pelo decreto, ele é gratuito. Todo município brasileiro tem direito a um canal cidadania de TV digital, o que significa poder transmitir 4 programações e um desses canais, com transmissão com equipamento da prefeitura, é um canal comunitário. Enfim, então existe muito a ser explorado ainda em termos de digitalização, além daquilo que a gente entende como internet, certo? Porque hoje as plataformas de comunicação elas são convergentes. Não existe mais uma cisão entre, por exemplo, uma TV digital que ela é unidimensional, né? Unidirecional. Não, a TV digital ela é convergente com a internet, que é convergente com o rádio. No caso do rádio digital, então, isso se torna ainda mais relevante. O Brasil nem definiu o seu padrão de rádio. Então, só para fechar esse ponto da digitalização, Só falar né? uma coisa, Thiago, antes de você fechar. Isso aqui, ó, isso aqui interage via. Isso aqui, o menino, vários de nós, estamos jogando games, e aí o que, que acontece? Isso aqui está fazendo não só o download, como o upload o tempo todo, Claro, concordando plenamente com a sua análise. claro. Ou Utilizar melhor, a TV mais que digital, análise, descrição. utilizar a TV digital para isso, quer dizer, o potencial educativo da interatividade, né? Às vezes se argumenta que a TV digital, a televisão é um ambiente coletivo e tal, que era uma coisa da família se reunir para ver. Isso é do século XX, não é mais assim, quer dizer, os televisores, os monitores são individualizados, a TV digital ela é multi, né?
ela pode ser assistida no celularzinho pequeno, dispositivos menores, enfim, ou seja, a digitalização, além da internet, né, o potencial do broadcast interativo é enorme e é totalmente inexplorado. O Ginga, que a gente não explora, ele é muito mais explorado na América Latina inteira, porque ele foi o principal mote de venda do sistema nível brasileiro para a América Latina. A gente está falando de um Espera um público de pouquinho. 800 milhões de pessoas. Tiago, muita gente pode, eu estou reparando, talvez, que as pessoas que estão nos ouvindo não saibam o que é o Ginga. Porque a gente começou a Sim, falar dele. O que sei, é o sei. Ginga, Tiago? Sim, então o Ginga é uma camada colada no hardware, é um middleware de interatividade. Ele permite que a gente interaja, né, fazer 3 tipos de interatividade que a gente conhece. Uma interatividade local, que é como você estava comentando agora, de um jogo, né? A gente consegue navegar localmente com um conjunto de conteúdos que estão disponíveis e transmitidos por um sistema chamado carrossel. Então, assim, ele pode enviar, a gente pode receber das emissoras vídeos, conteúdos, textos, tudo digitalizado e ser armazenado na nossa caixinha set-top box que a gente tem conectada à nossa televisão. Então, essa é a interatividade local. A gente tem uma interatividade com a emissora, que é possível também, que é o canal de retorno, é voltar para a emissora. Tal como a gente tinha aí esses jogos históricos, o Hugo, né? Vocês brincar na televisão, jogar o Hugo para a direita, o Hugo para a esquerda pelo telefone. A gente pode fazer isso com a TV digital também, com as emissoras. E a gente tem um terceiro nível de interatividade, que é todos com todos, que é tornar a plataforma de TV digital convergente com a internet. A gente pode navegar na internet com a TV digital, enfim, se comunicar com os outros, ou fazer aquilo que você estava avançando na nossa conversa, que é utilizar a TV digital, o set-top box, como um distribuidor de sinal de internet. Você com um dongle, com USB, você conecta no set-top box, na caixinha, e ele distribui o sinal de internet comunitário, desde que a gente tenha uma política pública, por exemplo, de internet que chegue para as pessoas, elas possam compartilhar. Então, assim, muito rapidamente, quer dizer, o Ginga, que é software livre e que pode ser desenvolvido aí, quer dizer, os aplicativos são na linguagem Lua, né? Então, assim, estudantes de ensino médio, como foi o projeto inicial do grande idealizador do Ginga, né, o professor Fernando Soares, em memória aí para o nosso querido pesquisador brasileiro, Fernando. é grande Fernando. Ele teve essa luta, né, enorme de defender o Ginga, participava dos fóruns e tinha um desejo de ensinar a linguagem para alunos do ensino médio, porque o potencial de criação de aplicativos é enorme. E eu me lembro do Luiz Fernando se queixando de que o Ginga ainda não tinha decolado, porque justamente o pessoal da comunicação e das artes ainda não tinha se apropriado do Ginga e ele estava na mão muito de engenheiros que faziam aplicativos com aplicações muito simples. Tiago, a bem da verdade, sim, eu me lembro dele falar isso, mas ele foi acolhido, você deve se lembrar, pelo movimento do software livre, né? Exatamente, ele foi em vários FISLI, se eu não me engano, em 2. A Associação de Software Livre fez cursos de popularização do Ginga, mas de fato, houve uma guerra contra o Ginga, promovido pelas corporações que queriam softwares proprietários, middlewares proprietários. A própria Rede Globo combateu e depois viu que não pegava no que eles queriam e deixou para lá. Mas eu não vou citar nomes aqui, vários pesquisadores falavam, isso aí não funciona. E era uma coisa absurda. O Ginga era fenomenal. Era, não é? Fenomenal, né? Fenomenal. Claro, Então, o claro. Fernando fez um trabalho assim, e junto com também o pessoal da Universidade, se eu não me engano, de Campina Grande, Federal de Sim, Campina professor Guido Lemos. Grande, do Lemos, eles fizeram um trabalho espetacular, né? Tanto é que Vem virou fazendo. padrão, eu acho que é uma das poucas coisas brasileiras que virou padrão na União Internacional de Telecom, né? Sim. A TV digital brasileira, Sérgio, é talvez a melhor TV digital do mundo, porque ela pegou as melhores características da TV digital dos outros países. Foi a Sim. mobilidade japonesa, né, a possibilidade de multiprogramação, a otimização do espectro. Faltou a gente citar essa característica, a gente se Sem dúvida. queixava aqui da questão dos espaços. Hoje, a TV digital, para transmitir na mesma qualidade que a gente tem hoje, ela pode ocupar 1/4 do espaço que ela ocupava antes. Então, assim, existe a possibilidade técnica de multiplicação exponencial
dos canais de televisão, né? Isso não acontece por razões políticas, mas tecnicamente, que era o argumento, isso já foi vencido, né? Isso não é mais uma questão, uma dificuldade. Então, arrematando nesse sentido que a gente está trazendo, né? Existem muitas possibilidades técnicas que o digital porta, sobretudo nesse campo do espectro, da digitalização, que a gente não vem explorando, né? A gente está muito refém de pautas, sobretudo pautas estrangeiras, que Sim. são empresas estrangeiras, né, que estão atuando no Brasil, a questão da remoção de conteúdos, coisas super relevantes, né, do ponto de vista jurídico, etc. Mas uma Aliás, pauta de comunicação brasileira precisa incorporar as potencialidades brasileiras de democratização do espectro. agora, enquanto a gente está falando aqui, Thiago, o MCTIC, ele que fundiu a ciência e tecnologia com as comunicações e matou as comunicações, eu falava isso. Os caras, não, a gente começou um movimento quando o Temer fez a fusão, vão acabar com a ciência e tecnologia. Eu falei, não, a ciência e tecnologia tem institutos fortes, tem universidades, tem a Agência Brasileira Aeroespacial, tem um monte de coisa. O que não tem consolidado para enfrentar o interesse de quem queria acabar com o Ministério das Comunicações é o segmento de comunicação. E é o que sumiu, né? Sumiu do mapa. Mas deixa eu te falar, o MCTIC hoje, que é esse gigante, ele anunciou uma parceria com a Cisco, Thiago. A A gente está acompanhando, sim, para fazer uma plataforma de inteligência artificial que vai falar da pesquisa dos brasileiros. Cara, isso tem nome, sim, chama-se colonialismo digital. Mas deixa eu claro, falar, antes da gente, porque senão a gente caminha muito rápido, que a gente vai conversando para o final, esquece uma coisa que eu particularmente acho muito importante e queria que você explicasse aqui, que é a questão das redes autônomas, que é a questão da perfeito. gente chegar numa comunidade indígena, chegar nos quilombolas e iluminar a comunicação, fazer a comunicação ali sem utilizar os recursos dessas grandes corporações. Como que funciona uma rede autônoma, Tiago? Perfeito. Ótimo você, enfim, vamos trabalhar um pouco sobre isso então. Isso vai caminhar também no sentido dessa nova concepção do que é o espectro. A gente vai tentar avançar dele ser um bem público para ele passar a ser talvez um bem ambiental. E aí eu quero chegar nisso, né? Bom, o fato é de que as alocações do espectro elas são nacionais muitas vezes. Os celulares vendem bandas nacionais, etc. Mas as infraestruturas em lugares de difícil acesso e em lugares onde não há um retorno imediato, né, vigoroso do investimento, ou seja, zonas de baixa densidade populacional, essas regiões são subatendidas. No Brasil isso é evidente, né? O litoral brasileiro ele é muito mais bem atendido do que o interior, o sudeste muito mais bem atendido do que a Amazônia. Mas a questão é que o espectro está aí para todo mundo. Né? O espectro não respeita essas fronteiras e as pessoas têm demanda de comunicação. Né? Então, assim, na ausência do provimento de serviços, tem ficado claro que as redes comunitárias, é o nome que é dado hoje, no Brasil a gente teve até uma eclosão de redes livres, tal como a gente trabalhou com rádios livres, né? Antes das rádios comunitárias, eram as rádios livres. Antes das redes comunitárias, a gente falava muito mais em redes livres no Brasil. Hoje é um fenômeno global chamado Community Networks, redes comunitárias, que é, digamos, a grande aposta de estados e terceiro setor para o avanço da internet em localidades remotas. Só que, além da internet, né, poder chegar nesses lugares, que muitas vezes é via satélite, etc., o que está claro também é que a instalação de equipamentos, né, de roteadores de baixo custo, por exemplo, é possível, né? Um TP-Linkzinho que custa R$ 100 tem uma capacidade de transmissão de dados de 300 megabits por segundo, né? Se você junta 10 TP-Link numa comunidade, você consegue fazer uma rede de comunicação local, de transmissão de biblioteca, de dados, de áudio, de vídeo, de tudo isso, uma alta capacidade de transmissão de dados e alta capilaridade, né? Então, e de baixíssimo custo, né? Então, assim, hoje tem se feito muito uma aposta, ao invés da gente simplesmente chegar com uma internet para conectar, que, por exemplo, grandes empresas como o Facebook têm oferecido zero rating. Não, a gente conecta, mas você só acessa a Wikipedia, ao Facebook e a outras, né, plataformas Claro. proprietárias. Em vários países, Paquistão, enfim, outros,
isso se tornou sinônimo de internet, né? Sendo que a internet não é isso, certo? Então, no reboque dessas soluções extremamente imediatistas e controladoras do acesso, a gente vem refletindo sobre a possibilidade pedagógica de estabelecer essas redes como instrumentos de produção, primeiro, de conteúdo local, para compartilhamento e fortalecimento local, para, num segundo momento, a gente tentar prover a internet. Porque a chegada meramente da internet, nessas condições, ela tem causado impactos culturais muito fortes, né? Uma aldeia indígena, que muitas vezes não tem, né, uma preparação para lidar com isso, quer dizer, você tem avanço de acessos que não são exatamente benéficos para a comunidade, né? Sim. Quilombolas, nos rincões, etc. Além disso, questões como a oralidade é uma questão fundamental, né, para comunidades indígenas, etc. Então, a valorização da oralidade, ensinando, por exemplo, a usar um Audacity, um software livre de edição de áudio que é de baixíssimo custo, enfim, gratuito, mas é fácil de transportar. Então, são questões que hoje estão surgindo e não são questões, e são questões globais, né? A gente tem redes comunitárias sendo organizadas no mundo inteiro, porque o problema do acesso à internet, do acesso à digitalização, ele é um problema que atinge metade da população mundial, né? Não é só um problema brasileiro. E aí o Brasil tem feito relações com outros grupos no mundo, especialmente na América Latina. A gente tem grupos fortes na Argentina, que é o pessoal do Altermundi. A gente tem na Colômbia o Colnodo. No Brasil, algumas entidades têm trabalhado mais fortemente no provimento desse tipo de serviço, mas ressaltando, né, só para deixar bem claro, que o desafio, nos parece, não é tanto técnico, como eu falava. A gente consegue levar um roteador de baixo custo. O desafio é muito mais pedagógico, né? De que maneira essas ferramentas podem aumentar a circulação de conteúdo local e empoderar, de fato, essas comunidades. Tiago, antes de ter o golpe no Brasil que derrubou a presidente Dilma, nós íamos fazer uma experiência com o pessoal do INCRA de São Paulo, quando o INCRA, na verdade, defendia os pequenos trabalhadores rurais, os camponeses, as ocupações. Agora não, é que tipo o Ministério do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente. Mas na época que isso era, os nomes caracterizavam aquilo que a gente fazia e não o contrário do que a gente fazia. Nessa época, a gente ia fazer um projeto num assentamento grande, rural, para que eles usassem os telefones celulares numa rede mesh. A gente colocaria roteadores, utilizaria um protocolo que ainda não está consolidado, que é o 802.11s, ainda não está consolidado, mas ele funciona. E a gente faria, na verdade, uma rede onde, naquele espaço dos roteadores, onde tem os transmissores, retransmissores mesh, as pessoas poderiam efetivamente falar sem gastar, inclusive, franquia ou qualquer coisa de celular. Além disso que você está falando, não tem problema técnico. Na verdade, o que tem é uma necessidade das pessoas entenderem que elas não podem ficar reféns dessas grandes corporações. Isso, na minha visão, é isso. E que há possibilidades técnicas, que as técnicas não são mágicas. Como diz o Bruno Latour, muitas vezes, né? A caixa preta, né? Se apresenta a tecnologia para todos nós como se fosse algo que é do Doutor Estranho, né? Feito com mágica, misturado com visões de multiverso, que não é mágica, mas enfim. Na verdade, nós temos condição de trabalhar tudo isso. Tem muita gente boa que consegue fazer isso aqui no Brasil, fácil, mas os movimentos precisam se apropriar disso. Eu acho que a gente precisa começar a forçar isso e não só fazer essa luta política que a gente vem fazendo, de tentar ampliar o espectro comum, né? Esse 1/3 que você bem explicou aqui para todos nós, mas eu acho que a gente precisa
também Então, vou pegar carona contigo. se apropriar, como fez o movimento. Imagine se os desenvolvedores de software livre fossem esperar a Microsoft autorizar fazer software livre. Que absurdo, né? Apesar que falei isso porque tem um episódio aqui do Tecnopolítica que mostra que o capitalismo é cínico, né? A Microsoft agora, no Azure, né? Porque o software livre mais famoso é o GNU Linux, né? E ele não é só o mais famoso, ele tem uma boa qualidade. Então a Microsoft está usando descaradamente e resolveu assumir que o GNU Linux tem uma qualidade superior ao software que eles vendem, né? Então, é uma Sim, situação. enfim, ó, vou comentar duas coisas que você está falando. Primeiro, já imediatamente, o software livre ele é mais evoluído que o software proprietário, justamente porque ele é aberto, ou seja, ele tem uma natureza sociotécnica distinta do proprietário. Aquilo que é proprietário, fechado, está fadado a se tornar obsoleto porque é uma mercadoria, né? A Sim, mercadoria se tornou obsoleto, então para comprar um novo, quer dizer, a padronização das empresas é tornar, né, o software obsoleto na medida que você comprar um novo. O software livre ele é o contrário disso. Como ele se apresenta como aberto, ele é, por exemplo, o software enfim, prioritário para você reciclar computadores, que você sem consegue dúvida. adaptar o software livre à realidade do processamento dos computadores que foram utilizados e foram descartados precocemente, porque eles estamos reféns dessa indústria de obsolescência programada. Mas aí vem o outro ponto, que é a sua provocação, que também é a minha, sobre os movimentos, né? Que é, a gente tem, historicamente, o tema da alienação como um tema muito forte junto à esquerda, junto ao marxismo, etc., que é a gente é expropriado daquilo que a gente produz, né? Então, assim, essas novas plataformas de comunicação surgiram como um grande empoderamento, né? Ou seja, as pessoas agora detêm os meios de produção para se comunicarem, certo? Então, paira essa grande ideia de que a ágora da esfera pública agora, por exemplo, é o Facebook, né? São essas empresas que estão fornecendo. O ponto é, como a gente salientou antes, é que não é bem assim, né? Agora a gente está discutindo se o Facebook pode ou não, como é que a gente vai regular a retirada de conteúdo do Facebook? Ou então, como é que a gente vai criar leis que inibam a produção de fake news, né? Olha o nível de, ou seja, a gente discute conteúdo, mas não discute estrutura, certo? Claro. E por que a gente não faz isso? Porque, de acordo com um filósofo que eu gosto muito e acompanho, estudo e outros, e faço parte de uma rede brasileira, latino-americana, que estuda esse autor, Gilberto Simondon, ele trata abertamente que o maior problema nosso, das nossas esquerdas, da nossa emancipação, é a alienação técnica. É justamente desconhecer o ginga, é desconhecer como a máquina funciona por dentro, etc. Não que a gente tenha que se tornar hacker, ou tenha que se tornar técnico em telecomunicações, mas esses dispositivos que funcionam na nossa mão, por exemplo, como celulares, a gente tem que saber que o ouro que foi tirado para colocar ali foi do trabalho escravo boliviano. Quer dizer, existe uma cadeia de produção, que esse celular vai se tornar lixo na África e vai matar pessoas que estão. Ou seja, essa cadeia produtiva, essa lógica existencial, né, de o que a gente consome. Quer dizer, quando se fala, quando rolou aquela coisa da Amazônia, não, a Amazônia está chamando os europeus falando, não, vamos rezar pela Amazônia. Não, não é rezar pela Amazônia, é parar de comprar os produtos que são tirados da Amazônia e são levados para aí, entendeu? A preço de banana. Quer dizer, essa exterioridade, essa ideia de que o mundo funciona dessa maneira e a gente não tem nenhum impacto sobre isso, né? Chama-se alienação técnica. A gente, É. a técnica funciona para nós, como você citava aí, como algo mágico, né? As coisas funcionam. Quer dizer, Ou, quando o nosso modem para ou, de funcionar, a gente liga para o técnico e o técnico fala: liga e desliga o modem. Isso é ridículo, certo? Thiago, ou como inevitável, né? Que é a Sim, exato, que é a linha perspectiva do progresso. heideggeriana, né? A Claro, máquina está nos dominando, né? claro. Que é uma perspectiva Que é uma tecnofóbica, quer dizer, que perde o tecnofóbica. potencial da máquina, quer dizer, e também reproduz uma relação escravocrata com a máquina. A Sim. máquina, voltando ao software livre, essa ideia de que a máquina só tem utilidade, ou seja, ela não tem dignidade. O que permite a gente trocar o computador, jogar ele no lixo para comprar um novo? É porque essa máquina que foi feita por seres humanos e contém conhecimento humano depositado nela, não tem dignidade, ela não serve, ela só tem utilidade. Qual é o impacto disso no meio ambiente? Ou seja, a gente não tem desenvolvido um pensamento ético, né, ecológico, Thiago, estético.
Ó, sobre como lidar com a técnica. Diga. vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que, eu vou te convidar para discutir alienação técnica em breve, também, semana que vem, porque isso é uma discussão fundamental, mas eu acho que a gente precisa fazê-la porque o meu tempo Sim, acabou, a gente já passou do tempo e a gente tem mantido Tecnopolítica com esse número de minutos aí, mas o que você deixou no final é a discussão da alienação política, social, cultural, técnica ou da alienação sob os vários aspectos. Tem duas grandes visões de alienação que você mostrou do Marx, que eu acho que não dá conta dessa questão que você apresentou, que o Simondon nos traz. Então, vamos fazer um específico. ok. Você Mas topar? eu posso te pedir, eu topo, total, mas eu quero te pedir 2 minutos só para fechar, então, uma Fecha questão que eu aí. apresentei e não citei. Eu acho que a gente tem a possibilidade hoje, dentro da discussão do espectro, de fazer um avanço extraordinário na concepção do espectro como um bem ambiental. Eu digo bem ambiental porque, como você comentou, a questão da radiação, a questão das antenas, etc., está cada vez mais evidente com o 5G e tudo mais. Se a gente desloca o espectro de uma concepção de comando e controle de bem público controlado pelo Estado e começa a enxergar o espectro como um bem ambiental, a gente descentraliza essa gestão para um relatório técnico de impacto ambiental. Essa tese foi defendida pelo professor da PUC São Paulo, Celso Pacheco Antônio Fiorilo. Ele escreveu um livro chamado Direito Ambiental, o Direito Antena em face ao Direito Ambiental no Brasil. Esse livro seminal é de 2000 e a gente vem avançando nessa concepção. Então, assim, a digitalização mudou a concepção do que é o espectro. E eu acho que a gente pode, porque os meios ambientais eles não são nem públicos nem privados, né? E a Constituição brasileira, o artigo 225, permite que a gente faça essa passagem. Então, eu acho que a gente pensar o espectro no século XXI é pensar uma outra maneira mesmo de viver com o espectro. Eu acho que os meios ambientais podem ser uma grande saída para a gente. Pô, muito bom, Tiago, mas vamos fazer a semana que vem essa discussão sobre alienação técnica, que aí eu quero colocar o problema dos data centers junto com o que você está falando, do impacto ambiental. Muito legal. E, pô, brigadão pela sua participação aqui nesse Tecnopolítica. Valeu, Tiago. E Muito obrigado pelo convite. valeu. Fique ligado aí no próximo Tecnopolítica, mais informações, mais discussões sobre como os códigos trazem determinações políticas e como a política muitas vezes é feita pela tecnologia. Bye, bye. Valeu. Bravo, valeu. Bravo.